Outro exemplo de situação que envolve a fermentação alcoólica é a produção do etanol, do álcool como combustível. Também são as Saccharomyces cerevisiae que realizam a fermentação alcoólica, e aí a gente vai ter, né, a transformação, a fermentação ali da cana, produzindo o álcool. Então, a produção do etanol é um exemplo de fermentação alcoólica. E aí, nosso terceiro tipo é a fermentação acética. O etanol, ele vai produzir o ácido acético. Isso aqui é a mesma fórmula do vinagre, é o vinagre, né? O ácido acético e água. Então, nós temos a produção de vinagre a partir do vinho. Por isso que, às vezes, se o vinho fica muito velho, a gente usa essa expressão, né? O vinho virou vinagre. Então, se ocorrer a fermentação ali do vinho, pode ser produzido vinagre a partir dele. É feita por bactérias. Então, aqui nós temos um resumo, a fórmula geral da fermentação alcoólica. Então, a glicose, né? Uma glicose vai produzir 2 moléculas de etanol. Aqui, C2H5OH é o álcool, o etanol. 2 CO2, que é o gás carbônico, responsável pelo crescimento, né, da massa do pão. E 2 ATPs, que é a energia. A fermentação lática, que é realizada pelos lactobacilos, lá do famoso Yakult. O açúcar, a glicose, ela vai produzir aqui 2 moléculas de C3H6O3 e mais o ácido lático e mais energia. E a fermentação acética, a gente tem a transformação, né, a fermentação do vinho, do álcool, produzindo ali o ácido acético. E também ocorre a liberação de moléculas de energia. Agora vamos fazer alguns exercícios de aplicação. Os fungos são importantes, são questões do plural essas. Os fungos são importantes organismos popularmente conhecidos como leveduras, bolores, mofos e cogumelos de chapéu. Eles participam ativamente de processos de fermentação, como no caso da fabricação do vinho e do pão, que dependem de produtos liberados pelas leveduras durante a sua atividade fermentativa. Os principais produtos de reações químicas que interessam mais diretamente a fabricação do vinho e do pão são, então, os produtos da fermentação. A fermentação alcoólica vai produzir etanol, que é o álcool etílico, gás carbônico, que é o CO2, e 2 moléculas de ATP. Então, a alternativa correta é a letra C. Também questão do plural. Todas que eu vou fazer do plural são do plural. A célula precisa da glicose como fonte de energia para sobreviver. Uma forma de se obter energia pode ser por meio de uma reação, como nós temos ilustrado a seguir. Então, a gente tem lá o açúcar, ele vai produzir justamente o álcool etílico, né, o etanol, o CO2 e ATP. Essa equação representa a fermentação alcoólica. Próxima. A fermentação lática e a respiração celular são reações bioquímicas que ocorrem em diferentes condições nas células musculares, gerando alguns produtos similares.
Sobre essas reações, faltou um S aqui. Sobre essas reações, assinale a alternativa correta. Então, a única alternativa correta é a letra A. A fermentação, ela ocorre na ausência do gás oxigênio. É um processo anaeróbico. E a respiração celular ocorre, respiração celular é o que nós, animais realizamos. Ela ocorre na presença do gás oxigênio. As duas reações geram energia armazenadas na forma de ATP. É que o próximo processo que a gente vai ver é sobre respiração, mas a respiração é a quebra da glicose na presença do oxigênio. Então, a única alternativa correta é a letra A. O Proálcool, Programa de Produção de Combustível Etanol do Brasil, baseia-se na obtenção de um produto resultante de a produção do etanol, então, é a fermentação alcoólica do açúcar da cana-de-açúcar realizado por leveduras, que eu mostrei para vocês, que são as Saccharomyces cerevisiae. Então, a produção do álcool é um exemplo de fermentação alcoólica. A massa usada na fabricação do pão é acrescentada certa quantidade de fermento biológico, levedo ou levedura, para que ela cresça e depois de assada fique saborosa. O crescimento da massa deve-se, então como eu já falei, a massa vai crescer e ficar fofinha devido ao uso da massa, a massa ter sido utilizada como alimento pelo levedo, que aí fez a fermentação, do açúcar, e houve a liberação do gás carbônico. Portanto, a única alternativa correta é a letra C.